Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo sobre liturgia, e nesse vídeo de hoje eu falo da liturgia do segundo domingo da Quaresma. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, não custa nada, só você apertar aí embaixo inscrever-se e depois apertar um sininho para receber notificações cada vez que eu postar um vídeo novo. E toda semana tem vídeo novo. Cada 4 ou 5 dias eu estou postando um vídeo neste canal. Bom, vamos lá. Nós estamos em plena Quaresma. Cada domingo nós temos um tema central na liturgia. E a temática central da liturgia, ela nos ajuda a entender melhor todo o contexto da Quaresma. Lembrando que Quaresma é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida, e a liturgia da palavra, tanto durante a semana quanto aos domingos, ela nos ajuda a esse processo de conversão na nossa vida. No domingo passado, que foi o primeiro domingo da Quaresma, nós vimos as tentações de Jesus. E aquela liturgia nos remetia às nossas tentações, aquilo que mais somos tentados e que nós devemos nessa Quaresma dar uma atenção especial e corrigir essas tentações para que não caiamos nelas. Como pede a oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nesse domingo, o tema central da nossa liturgia, esse segundo domingo, é a transfiguração do Senhor. Grave isso, nós saímos das tentações e agora passamos para a transfiguração. Percebe a lógica, a sequência, o raciocínio teológico que nós estamos construindo a partir da liturgia da palavra para a nossa conversão? Então, nesse domingo, se você for à missa, você vai ouvir na primeira leitura um trecho do livro do Gênesis, você vai ouvir o Salmo 115, 116, você vai ouvir na segunda leitura um trecho da carta de São Paulo aos Romanos, e você vai ouvir o Evangelho de Marcos sobre a transfiguração do Senhor. A primeira coisa que nós devemos ter claro é o significado da palavra transfiguração. Transfiguração significa mudar de figura, passar de uma imagem para outra. Isso no sentido raso do termo. Agora, teologicamente falando, nós pegamos o texto, a transfiguração de Jesus significa do humano que ele se revelou primeiro, ele agora se transfigura na imagem do divino. Jesus se revela no monte diante de 3 dos seus discípulos, o seu rosto divino. Então, tem esse processo de mudança importantíssimo para o nosso entendimento. O que é que essa liturgia nos pede? Pede-nos a transfiguração da nossa vida, de uma imagem pecadora, limitada, cheia de falhas, de uma pessoa com tantas debilidades, para uma pessoa que revele o divino que habita em si, que habita cada um de nós. Assim, a liturgia deste domingo nos convida a transfigurar nossa vida e transfigurar as realidades que nos cercam. Ela nos convida a mudar de vida. Isso é muito importante, que, em outras palavras, isso significa conversão. Agora, para que essa conversão transcendente aconteça na nossa vida, nós precisamos ter muita fé, muita confiança em Deus. E é de fé, de confiança em Deus, que fala a primeira leitura desse domingo.
Nessa primeira leitura, nós vemos a fé incondicional de Abraão. Abraão tinha uma fé gigantesca, por isso ele é considerado o pai da fé. Ele acreditava tanto em Deus que ele era capaz de qualquer coisa por Deus. Uma confiança extremada. Abraão teve uma luta árdua para ter um filho, Isaque. E quando ele conseguiu aquilo que ele mais desejava, que era ter um filho, que seria a esperança da sua descendência, como Deus prometeu, Deus havia prometido para Abraão terra e descendência. E Abraão acreditou. Deus disse para Abraão: se você confiar em mim, a sua descendência vai ser mais numerosa que as estrelas do céu. E Abraão confiou. E Abraão teve um filho, Isaque. Agora, no texto de hoje, Deus, numa espécie de prova da fé de Abraão, pede que Abraão sacrifique o seu filho único, o seu primogênito. E Abraão obedece a Deus, vai sacrificar o filho. Mas é claro que Deus não vai permitir isso. Mas Abraão provou a sua fé, dizendo: por Deus eu ofereço até o meu filho, porque foi isso que Deus fez por nós. Ele ofereceu o seu filho por nós, porque nos ama, por amor a nós, para nos resgatar do pecado. E Abraão, então, no texto de hoje, vai imolar o seu filho. E Deus, então, quando vê que Abraão de fato tem uma fé indubitável, ele diz: nada disso, você não vai fazer isso. Era apenas um teste da sua fé. Então, Deus coloca a nossa fé à prova muitas vezes, com provas dolorosas. E nesse caminhar quaresmal, Ele nos convida também a testar a nossa fé. Nós temos muitas situações que provam a nossa fé, se nós temos, de fato, uma fé verdadeira. E aí vem Paulo, na segunda leitura, na carta aos Romanos, e fala dessa confiança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós confiamos plenamente em Deus, não há ninguém que possa nos fazer mal. Nenhum inimigo, sejam eles reais, virtuais, imaginários, porque Deus é maior que tudo isso. É essa esperança, é essa fé que Paulo, na carta aos Romanos, tenta passar para nós nesse domingo. E o Evangelho, então, vai trazer para nós essa imagem belíssima da transfiguração. Ele convida 3 dos seus discípulos e o leva para o alto de uma montanha. E lá transfigura-se diante deles. Ele leva esses discípulos também para testar a sua fé, porque talvez fossem esses discípulos que mais precisassem entender que Jesus não era apenas humano, que não era apenas um igual a eles. Jesus era muito mais que eles. Jesus era o Filho de Deus. Então, por isso, Jesus leva 3 desses seus discípulos lá no alto da montanha, e lá, ao se transfigurar diante deles, eles ficam surpresos. E aí ouvem a voz de Deus que diz: esse é o meu filho amado, escute o que ele diz. Eles ficam maravilhados, querem ali, Pedro quer até armar uma tenda para permanecer lá. Mas Jesus diz: não viemos aqui para armar uma tenda, nós viemos aqui para vocês terem certeza de que eu sou filho de Deus. E com essa certeza, vocês não se esmorecerem na missão. Com essa certeza, vocês continuam firmes, porque quando nós temos certeza que Deus está conosco, nós não nos esmorecemos na missão, nós continuamos firmes no nosso processo de conversão, firmes com a certeza de que é possível mudar, transfigurar muitas situações desagradáveis na nossa volta, ou à nossa volta. Assim, a transfiguração é uma esperança, uma prévia da Páscoa que se revela já nesse caminhar quaresmal.
E isso é muito importante. Então, que nós possamos, nesse domingo, ter essa certeza, ter a fé, um pouquinho da fé de Abraão, ter a certeza que Deus está conosco e Ele nos fortalece e nós superamos as dificuldades. E ter a certeza que Ele, todos os dias, de alguma forma, Ele se transfigura diante de nós. Ele mostra algo grandioso para nós. Basta que nós tenhamos essa fé, essa sensibilidade. Deus nos fala de diferentes formas. Basta que percebamos no nosso meio, na nossa volta. Que nesse domingo, ao ir à missa, nós possamos sair dela mais fortalecidos para a missão, mais convictos da nossa vocação de discípulos e missionários de Jesus Cristo, com a certeza de que Ele está conosco nesta missão. E assim nós vamos atravessando a Quaresma e nos convertendo, para chegarmos à Páscoa do Senhor com o coração purificado. É um pouquinho da riqueza da liturgia da palavra deste domingo. E nós continuamos na liturgia com a cor roxa, continuamos não tendo hino de louvor, continuamos tendo cantos discretos, continuamos sem muita ornamentação na igreja, continuamos nossa caminhada penitencial de esmola, jejum e oração para nossa conversão. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.